E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo e hoje nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto de jogo da memória. No último vídeo a gente deixou o nosso tabuleiro dessa forma aqui, já com o movimento das cartas, né? Mas todas elas aqui com a face que mostra o Charles Babbage. Então nesse vídeo a gente vai aprender a distribuir todas as faces pelas nossas cartas, tá? Então vamos montar as nossas cartas e fazer uma distribuição. Então vamos ao código. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um array. E para quem não sabe, um array é uma estrutura de dados que permite o armazenamento de vários outros elementos, elementos esses que podem ser referenciados ou recuperados através de um índice numérico. Tá ok? Então vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de images. E aqui abre e fecha colchetes e eu vou dizer que isso aqui é um array, só dessa forma. Tá beleza? Então só para a gente ver como funciona aqui, o pessoal que nunca mexeu com array na vida. Aqui eu posso armazenar, por exemplo, um valor de texto, um valor numérico, vou botar aqui 234, ou um valor booleano, vou botar true aqui, por exemplo, e referenciar esses valores através de índices numéricos. Então se eu der aqui, por exemplo, um console.log, chamando o meu array, images, e passando aqui entre colchetes um valor como índice. Passar o valor 0, eu vou pegar o primeiro elemento. Então se a gente vier aqui no projeto, vou dar um F5 e um F12 para exibir o console. Está aqui o elemento teste, que é o valor de texto que a gente inseriu lá. Se eu passar o elemento de índice 1, dar F5 para atualizar, está aqui o segundo elemento, valor numérico 234. Se eu mudar o índice para 2, eu vou buscar aqui o terceiro elemento, que é o valor true. Está lá, valor true, ok? Se eu passar um índice que é vazio, que não possui nenhum elemento, o índice 3, por exemplo, da F5, está aqui undefined, não tem nada naquele índice ali dentro daquele array. Tá ok? Isso aqui rapidamente, só para quem nunca viu um array na vida, saber como funciona. Bom, criado o meu array, eu vou criar agora uma estrutura de repetição muito similar a essa que está funcionando aqui dentro da função startGame, função que inicializa o jogo fazendo a distribuição das cartas dentro do nosso espaço físico ali do container, né? Então eu vou criar aqui um for, uma estrutura de repetição, com uma variável i, recebendo o valor 0. Enquanto essa variável i tiver um valor inferior a 16, ou seja, até 15, eu vou incrementando de 1 a 1 o valor dela, tá ok? Então aqui dentro da minha estrutura de repetição, para cada iteração da minha estrutura, eu vou criar um objeto que eu vou chamar de img. E objetos são estruturas de dado que funcionam de forma similar à forma dos arrays, só que em vez dos seus valores serem referenciados através de índice numérico, eles são referenciados através de índices textuais. Eu dou nomes para esses valores. E esses valores eles podem ser atributos, que são todo tipo de valor, numérico, texto, booleano, ou podem ser funções, que eu vou chamar de métodos do meu objeto. Então, para dizer que é um objeto, eu coloco entre chaves e vou passar dois atributos para cada objeto desses que vai ser criados aqui. Um atributo vai ser um source, ou seja, vai ser um elemento do tipo texto, né? Vai ser um valor do tipo texto que vai conter um caminho que aponta para alguma imagem da nossa pasta img, tá bom? Então aqui o source, dois pontos, e agora o valor que vai ser armazenado nesse atributo source. Então vou botar aqui entre aspas duplas, o nome da pasta, onde a gente vai buscar as imagens, que é img, barra, vou concatenar com o valor de i, do nosso índice i. Põe uma vírgula aqui no final, porque eu vou colocar mais um atributo embaixo. E aqui eu vou colocar ponto e a extensão das imagens, que no caso é JPG. Se fosse PNG, eu colocaria ponto .png. Tá bom? Então, cada objeto criado dentro da nossa estrutura de repetição vai possuir um atributo, source, que vai conter um valor img barra alguma coisa de 0 até 15.jpg. E se a gente for na nossa pasta de imagens aqui, a gente vai ver que são exatamente o nome das nossas imagens, né? A gente tem desde 0 JPEG até 15 JPEG.
Bom, e aqui embaixo eu vou colocar um outro valor, um outro atributo do nosso objeto, que vai ser o ID. E o valor do ID vai ser de 0 até 7 e depois de 0 até 7 novamente, usando a mesma estratégia que a gente usou aqui embaixo com o mod 8, lembra? Que a gente, quando estava fazendo a distribuição das cartas no espaço ali, a gente usou o I mod 8, ou seja, o valor que resta da divisão de I por 8. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa para gerar valores que vão de 0 até 7, e quando o valor de I chegar em 8, ele volta o valor para o 0 e vai até 7 de novo. Então, vou botar aqui I mod 8. Tá ok? Então, a nossa estrutura de repetição vai gerar 16 objetos desses aqui. E para cada objeto gerado, eu vou armazenando ele dentro do nosso array images, que a gente criou aqui em cima. Então, eu vou chamar aqui o nosso images.push, para colocar dentro do array, passando como parâmetro aqui o img, que é o objeto que a gente acabou de criar. Então, para cada interação dessas aqui, a gente cria um objeto desses aqui, põe dentro do array. Cria um objeto, põe dentro do array. No final, se eu quiser ver como ficou o nosso array, eu vou dar aqui um console.log, chamando o array images. Aí a gente vem aqui no projeto, dá um F5, está aqui criado o nosso array. Deixa eu puxar aqui. Está lá, ó, com 16 objetos, que podem ser referenciados pelo índice de 0 até 15. E se a gente abrir um objeto desse aqui, ó, ele possui um ID e um caminho que vai apontar para alguma imagem dentro da nossa pasta image. E se a gente reparar aqui, ó, o objeto de índice 0, ele possui o ID 0, e o objeto de índice 8 também possui o ID 0. Isso aqui a gente vai usar lá para frente, quando for comparar as cartas que foram clicadas pelo jogador, para ver se ele acertou a figura, a personalidade e o evento que foi atribuído a essa personalidade. Tá, beleza? Então vamos fechar aqui, deixa eu apagar esse console.log. Então agora a gente tem um array que armazena 16 objetos que possuem um caminho para uma imagem e um ID de 0 a 7. Agora a gente vai usar essa estrutura de repetição aqui do nosso Start Game para atribuir esses valores aos elementos div que estão no nosso HTML. Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de front faces, e essa variável vai armazenar referências a todos os divs do nosso HTML que possuem a classe face. Ok? Então vamos pegar aqui, ó, document, ponto, e aí a gente vai usar esse mesmo método que a gente já tinha usado lá atrás, getElementsByClassName, que ele vai me trazer todos os elementos, lembrando sempre desse plural aqui, ele é getElements, tem um Szinho aqui, ele vai trazer todos os elementos do documento HTML que possuem a classe que eu vou passar por parâmetro. Então eu vou até copiar aqui, getElementsByClassName, e a classe que eu vou passar por parâmetro vai ser front. Ok? Ele vai pegar todos os divs que possuem essa classe front, que são a parte que está oculta dos nossos cards. Então aqui dentro da estrutura de repetição, agora, eu vou buscar cada um desses elementos, desses divs que estão armazenados ali na nossa variável frontFaces. Então aqui, ó, frontFaces, através do índice i. E aí eu vou atribuir a ela um background lá no CSS. Então como é que a gente faz para acessar o CSS? É style, ponto, o atributo que eu quero mexer, que é o background, recebendo um valor textual. Aí se a gente for aqui no CSS para ver como que ele faz, aqui, ó, lembra como é que a gente faz aqui, ó, passa o atributo background e passa aqui uma URL com um endereço de uma imagem. Inclusive, esse aqui eu tenho que tirar, porque esse aqui é o que está apontando para o Charles Babbage, né? E a gente agora vai colocar todas elas de forma dinâmica através de JavaScript. Então, o background ele vai receber. Vejam bem, eu vou abrir aqui, ó, aspas duplas e fechar aspas duplas. Vou colocar aqui o URL, que nem a gente fez ali no CSS. Vou abrir parêntese e vou abrir uma aspas simples.
E aqui eu vou usar o sinalzinho de mais para concatenar e já vou fechar logo o nosso comando do URL aqui. Então, vou abrir e fechar aspas duplas, ponto e vírgula. Aqui eu vou fechar a aspa simples que eu abri aqui e vou fechar o parêntese que eu abri ali. E aqui, como valor desse URL, eu vou passar o URL que está armazenado aqui no nosso objeto IMG, dentro do nosso Array Images. Então, vou chamar aqui o Array Images. Vou chamar um desses valores, um desses elementos que está armazenado dentro do array através do índice i, ponto source. Ok? Então, aqui, para cada div dentro do nosso front faces, ou seja, para cada div que ele capturou lá do HTML, buscando pela class name, né, pelo nome de classe front, eu vou atribuir um background no CSS dele, que vai possuir esse valor aqui, o URL e um caminho para uma imagem dessas que estão armazenadas aqui no nosso Array Images. Ok? Então, se a gente salvar aqui e for lá no nosso projeto, F5 para atualizar, ele já traz aqui para a gente todas as imagens que estão disponíveis lá na nossa pasta IMG. E vocês reparem o seguinte, aqui na linha de cima, a gente tem todas as figuras, né? Charles Babbage, Tim Berners-Lee, Ed Lovelace, etc. E logo na linha de baixo, a gente tem os eventos que são associados às pessoas que estão em cima. Vocês podem ver que está batendo certinho aqui. Beleza? Bom, então eu vou aproveitar essa estrutura aqui, repetição, e vou atribuir a esses divs o outro elemento que está faltando aqui, que é o ID, que a gente vai usar lá na frente para ver se o jogador acertou a pessoa e o evento a qual ela foi atribuída. Então a ideia é a mesma. Eu vou pegar aqui o front faces, que é a variável que está armazenando nossos elementos, através do índice i. E aqui eu vou pegar o mesmo elemento que está sendo referenciado em cima, né? E aqui eu vou usar uma função que é o setAttribute, para atribuir algum valor a esse elemento div. Então aqui, ó, setAttribute. Você repara que é com 2 T's aí, tá bom? Passando por parâmetro aqui nessa função, o tipo de atributo que eu vou passar para esse div, no caso vai ser um ID, tá ok? Vai ser uma identificação que eu vou passar para o div, e o valor desse atributo. O valor eu vou buscar lá do nosso Array Images, buscando um objeto que está armazenado lá através do nosso índice i, ponto ID. Você lembra aqui, ó, o ID que vai ter valores de 0 a 7. Bom, então, para ver se eu passei os valores certinhos aqui, logo aqui embaixo eu vou dar um console.log no nosso elemento frontFaces do índice i.id, para ver se o ID do elemento pegou o valor certinho aqui, ok? Vou aqui no objeto, vou dar um F5 no projeto, vou dar um F5, F12, está aqui o valor dos valores que foram passados por parâmetro como ID dos nossos elementos div. Então de 0 a 7 e depois novamente de 0 a 7. Ok? Então agora todos os nossos cards eles possuem uma imagem e possuem um ID. Tá legal? Só que, por enquanto, os nossos cards eles estão todos distribuídos de forma ordenada, né? Primeiro eu tenho todas as figuras, depois eu tenho todos os textos. Claro que isso aqui não vai ficar dessa forma no nosso jogo. A gente agora tem que aprender a embaralhar isso aqui antes de fazer essa distribuição dos cards. Isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo, porque é um processo que vai envolver um pouquinho mais de explicação, e se eu colocar nesse vídeo aqui, talvez ele fique muito extenso. Então eu resolvi dividir isso aqui em 2 partes, tá? Nesse aqui, então, a gente fez a distribuição das imagens, e no próximo vídeo a gente vê como fazer para embaralhar essas imagens. Tá legal? Bom, eu agradeço pela atenção de vocês, e vamos ficar por aqui hoje. Um forte abraço para cada um de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!